Havendo número legal, invocamos a proteção por Deus, declaramos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador Miltinho, secretário ad hoc, que proceda à leitura dos expedientes, bem como das proposições apresentadas. Ofício da Secretaria Municipal da Casa Civil. Memorando do vereador Maicon Costa. Memorando do vereador Bruno Souza. Indicações do vereador João Luiz da Silveira. Requerimentos do coronel Márcio Alves. E projeto de lei do vereador João Luiz da Silveira. Obrigado, vereador Miltinho. Decorrido pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Solicito sorteio das bancadas. O vereador Bloco 2. Democrata. Vai usar a palavra, vereador Miltinho? Não, o vereador João pode passar, mas não tem problema. Vereador Miltinho. Entendeu? Vereador Bruno Souza, PSB, 4 minutos. Ele tem que falar no microfone. 2 minutos do PSC, 6 minutos. Depois acrescento mais se haver necessidade. Boa tarde, senhores vereadores. Dizia Fernando Pessoa que nós podemos vender o nosso tempo. A dificuldade, com razão, é que não podemos comprá-lo de volta. Ou seja, nós podemos desperdiçar o tempo, entretanto, recuperar é impossível. Não à toa, o tempo é o nosso recurso, é o recurso humano mais valioso. Porque, se nós pararmos para pensar, tudo aquilo que é material, nós conseguimos, de alguma forma, com esforço, recuperar, trabalhar, ir atrás. Agora, o tempo desperdiçado, esse tempo, de forma alguma, volta. Nós nascemos cada um com uma contagem, nascemos cada um com um limite de tempo, e esse, quando é gasto, não volta de jeito nenhum. Então, além de saber muito bem como gastar o nosso tempo, também é necessário que nós não percamos o nosso tempo com aquilo que é desnecessário, e ainda mais com aquilo que vai contra a nossa vontade, principalmente quando são burocracias artificiais criadas e desnecessárias. E se há uma burocracia criada, uma fábrica de ineficiência, uma fábrica de perdermos tempo nesse estado, sem dúvida se chama DETRAN. O nosso DETRAN estadual é uma fábrica de fazer o cidadão perder tempo que não volta. É uma fábrica de fazer nós perdermos aquilo que não podemos recuperar. E aí, nós convivemos dia a dia com isso e corremos o risco de começarmos a achar que isso é natural, que faz parte da realidade, termos um órgão tão burocrático. E eu quero dizer para os senhores, não é. Não é. Basta olharmos para o estado vizinho, o Paraná, que encontraremos ali um exemplo de um DETRAN muito menos burocrático. Ou então São Paulo, ou quem sabe Goiás, que tem o DETRAN menos burocrático do estado. Porque, senhores, não podemos considerar natural perdermos 4h30 numa fila apenas para fazer uma CNH. Não podemos considerar natural entrarmos numa fila para conseguirmos um boleto, entrarmos numa segunda fila para pagarmos o boleto, entrarmos em uma terceira fila para mostrarmos de novo o boleto, uma quarta fila para marcar um exame. Não podemos achar isso natural, senhores. É tempo que não volta, tempo que não recuperamos de forma alguma. E existem diversas medidas no nosso próprio país que mostram como fazer diferentes. Por exemplo, os senhores já perguntaram por que todo ano nós precisamos voltar ao DETRAN apenas para pegar uma fila e imprimir um documento de licenciamento? Por que todo ano precisamos ir lá e imprimir na impressora do DETRAN uma folhinha dizendo que pagamos o nosso documento de rodagem? Por que não fazemos igual no Paraná, em São Paulo, onde esse documento é enviado pelo correio e você faz o procedimento pela internet? Mas não
Não fazemos. Aliás, como? Exatamente, só pode ser o dono ainda a fazer. Mas não, fazemos o cidadão sair de casa e ir até o departamento para fazer ali um requerimento. Muitas vezes não consegue fazer a primeira, tem que esperar horas para conseguir um documento que poderia ser enviado para sua casa. Existe aqui do lado, gente, nos nossos estados vizinhos, mas não. Aliás, o nosso DETRAN estadual é campeão Uma parte, vereador. em... Uma parte, vereador. Eu saí da presidência porque regimentalmente, como presidente, não posso. Eu quero parabenizá-lo, né? E até vou pedir para acrescentar os 2 minutos meus a mais a Vossa Excelência. Realmente, semana passada, vem acontecendo uma coisa que eu fico indignado. Você está numa blitz, eles pegam o seu documento para ir lá no sistema para ver se você pagou ou não pagou. Se você pagou e não está com o documento, você é apreendido, retido, aliás, né? É uma vergonha. Eu não preciso, então, pegar o documento. Então, exige o documento novo. Se não tem, já não precisa perder o tempo de ir lá no sistema ver se o documento está pago ou não. Será que eu estou errado? Então, realmente, eu acho que é uma vergonha isso, né? Num momento de alta tecnologia. Acredito que, assim como hoje tem título de eleitor que você pode ter no celular, esse documento você também poderia ter no celular, apresentar, porque vamos e viemos. Às vezes a gente sai com o documento, bota no bolso, e às vezes fica em casa, esquece de botar no carro, vou pagar uma multa, foi pegar outra coisa, já aconteceu isso comigo. E o documento, eles olham que está em dia, mas se você não tiver, ainda você ganha uma multa, né? Poderia, então, criar uma advertência. É como a outra coisa que eu acho um absurdo. A SC 401 é uma máquina de fazer multa quando você sai com o seu carro sem um farol ligado. Mas, às vezes, acontece. Acontece. Então, ou então tem uma recomendação que os carros novos já vêm, quando liga e liga tudo de uma vez, porque o cidadão, vereador Bruno, fica penalizado com isso aí. Fica penalizado com isso aí. Então, não sei se Vossa Excelência concorda comigo também. Agora, lá na 405, no sul da ilha, se fizer um levantamento de quem multa com farol, a 401 está dando um banho. Não sei se falta... Mas tudo bem, fica o registro e parabéns, Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador, e concordo plenamente. Hoje em dia, em tempos de certificados digitais, em que empresas fazem negócios milionários, com o certificado digital, nós precisamos ficar carregando papel. É impressionante isso. E precisa ser um papel da Casa da Moeda, diga-se de passagem. Não pode ser qualquer papel, tem que ser do monopólio da Casa da Moeda ainda. Não pode ser qualquer um. E justamente, está tudo online hoje nos sistemas. Mas, vereador, o nosso DETRAN aqui também é campeão em desserviços online. Em comparação, o DETRAN de São Paulo oferece mais de 30 serviços de suporte online. Você entra no site e faz tudo lá no site. O nosso DETRAN aqui, alguns vereadores têm ideia de quantos serviços oferece online? Nenhum. Nós vivemos em um tempo, e todos falamos, de que a mobilidade é péssima, e fazemos todos irem até um ponto apenas para fazer o que poderia ser feito de casa, da internet. Mais 2 minutos do PSDB, vereador Jefferson. Muito obrigado, vereador. Para fazer o que poderia ser feito a partir de casa. Mas não, fazemos o cidadão perder tempo, perder dinheiro e ir até o DETRAN. E essa questão do suporte online é muito importante, porque eu quero ressaltar um ponto em especial. Pensem nas prefeituras pequenas, nas cidades pequenas, nos municípios com poucos habitantes, onde não há um DETRAN perto. Essas cidades precisam ir até um DETRAN, que às vezes fica a 70, 100 quilômetros, para fazer os procedimentos. Ou então, são obrigados a pagar um intermediário, um despachante, para realizar o serviço. Existem prefeituras que já fizeram consulta ao Tribunal de Contas do Estado se podem pagar despachantes, porque elas são obrigadas a irem até o DETRAN para conseguirem ter os seus carros, que rodam na prefeitura, com seus documentos atualizados. O nosso DETRAN não oferece nenhum serviço sequer online. Se entrar lá agora, você vai conseguir apenas consultar a situação do veículo e a situação do condutor. Apenas isso, mas nada mais. Uma parte, vereador. Não, é só para, na mesma direção, parabenizo a intervenção, a fala,
Mas é importante ter já que é estadual, ter uma intervenção conjunta com a Alesc. Eu não sei se são uma medida de ofício conjunto, né, porque pode fazer ofício direto, nós somos autônomos, mas alguma ação com o parlamentar de lá que pudesse fazer uma ação junto, um debate com o DETRAN para informatizar o sistema todo, né, modernizar. Né? Perfeito. É uma iniciativa assim, estadual, até porque o DETRAN são autarquias estaduais, e existem diversas iniciativas, como a Assembleia de Goiás, por exemplo, apresentou um pacote para a extinção de taxas no valor de R$ 1.100, quase R$ 1.100 da extinção de taxa. E extinguiram taxas que, por exemplo, aqui ainda cobramos, porque, além de tudo, nós cobramos taxas para tudo aqui. Temos uma taxa, para os senhores terem ideia, de consulta de prontuário e busca de arquivos, no valor de R$ 42, para consultar um prontuário. Além de tudo, ainda cobramos muito, além de fazer o cidadão perder tempo, perder vida, porque tempo é vida, ainda cobramos taxas absurdas dos nossos cidadãos. E, novamente, é sim, junto com a Alesc, que nós precisamos mudar isso. Existem pacotes que estão acontecendo em outros DETRANs pelo país. Existe, por exemplo, também em Goiás, existe o atendimento expresso, que foi uma iniciativa da Assembleia de Goiás, que justamente criou essa facilidade para o cidadão. 30 segundos. E o que é isso? É simplesmente respeito à vida do cidadão, à vida. E eu quero terminar falando sobre tempo, porque tempo é vida. É tempo que se perde em um DETRAN, é tempo que se perde com a sua família, com aquilo que importa, com seus amigos, com aquilo que você gosta de fazer. Tempo que você não pode recuperar. É um abraço no seu familiar que você vai perder. É tempo com o seu filho que você não vai ter de novo. É tempo que você poderia estar almoçando, jantando ou fazendo qualquer coisa com pessoas que você gosta, se dedicando ao seu trabalho, se dedicando a fazer aquilo que você quer fazer, mas não, estamos gastando 4... Dou mais um minuto para Vossa Excelência. Vai lá, mais um minuto. Mas não, estamos perdendo 4 horas em filas, estamos perdendo tempo do que importa, ficando em filas. Eu realmente não entendo essa lógica. E o vereador Khatumi fez um apontamento muito interessante, e isso se junta também à indústria de multa que se criou nesse estado, porque as multas deixaram de ser, há muito tempo, de ter uma função apenas disciplinatória do trânsito, passaram a ser uma forma arrecadatória. Então você junta um DETRAN que faz as pessoas perderem tempo, e você junta uma indústria de multa que faz as pessoas perderem dinheiro. É o caos completo. Você perde tempo e perde o fruto do seu trabalho, através de uma indústria de multas que hoje serve apenas para tirar mais dinheiro do bolso do pagador de impostos, que já é tão expropriado no dia a dia nesse país. Muito obrigado pelo tempo, senhores vereadores. Uma boa tarde, uma boa sessão a todos. Obrigado. Obrigado, vereador. Democrata não. PSC já utilizou através do vereador Bruno. Bloco 1, vereador Afrânio. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Jefferson. Gostaria de registrar e dar os parabéns aos vereadores que estão assumindo agora, Coronel Márcio, Ramiro Zinder, Giacomo Ricardo, professor Felipe, sejam bem-vindos a essa casa, sejam bem-vindos ao trabalho. Obrigado, vereador. Seja registrado os anais dessa casa. Vereador Afrânio. Sua Excelência, 2 minutos. 4 minutos. Vossa Excelência é o líder desse bloco e conduz o tempo conforme a sua vontade. Como sempre. Bem, colegas vereadores, eu inicialmente queria fazer um convite a todos os colegas vereadores e todos os que nos acompanham pela TV Câmara, porque na noite de hoje, vereador Khatumi, às 19h30, na Escola Básica Municipal Brigadeiro, lá no Campeche, Eduardo Gomes, nós vamos fazer uma consulta pública, na verdade, a Prefeitura, por meio do Departamento de Unidade de Conservação, da Fundação Municipal do Meio Ambiente, a Floran, realizará audiência pública para a criação
da Unidade de Conservação, Refúgio da Vida Silvestre, do Morro do Lampião. É uma necessidade para proteger, inclusive, a vida silvestre, porque ali é uma região de pouso, inclusive de aves marinhas, e tem toda uma vida naquele morro, e que há uma necessidade de se fazer esse debate, de se fazer uma discussão e de ter uma política de preservação. Então, hoje, às 19h30, na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no Campeche, nós estaremos lá para fazer esta consulta pública e pedindo a participação de todos aqueles que têm interesse na preservação. O vereador Ramiro Zinder certamente estará, é morador do Campeche, tem interesse na proteção do Morro do Lampião, sabe da importância ambiental da região, na região. O segundo tema é que não está formalmente na ordem do dia, mas já está na CCJ, e em breve, certamente, o plenário vai se manifestar a respeito do chamado Parque Marina da Beira-Mar. É um parque e uma marina. Tem estacionamento, tem áreas de recreação e tem também estacionamento para barcos de pequeno e médio porte. Ocorre que esse projeto chegou na Câmara em 2016. Entre 2016 e 2018, passou a funcionar o chamado Conselho da Cidade. E o Conselho da Cidade tem formalmente atribuições. É uma lei, ele está em pleno vigor, o Conselho da Cidade, ele não é pró forma, não é para fingir que tem consulta e participação de atores, agentes sociais relevantes, e não é um vaso decorativo para botar na mesa do prefeito, o Conselho da Cidade. E, portanto, eu tenho uma opinião de que qualquer matéria desta natureza tem que vir precedida de uma consulta formal no Conselho da Cidade, sob pena de nós estarmos aqui cometendo uma flagrante ilegalidade. Então, já antecipo, vereador Lina, meu posicionamento, porque segunda-feira nós vamos ter reunião da Comissão de Constituição e Justiça e esse assunto estará presente. E eu quero, como sempre, como membro da Comissão de Constituição e Justiça, não acho que os assuntos que lá tramitam são de propriedade dos seus membros, ao contrário, o plenário tem que tomar conhecimento, tem que saber o que está acontecendo, tem que se antecipar, formar opinião, inclusive, ouvir os demais colegas, porque lá não é um debate de mérito. Lá é um debate sobre constitucionalidade, legalidade e regimentabilidade. Como existe lei que dá atribuições ao Conselho da Cidade, essa matéria, imperiosamente, tem que passar pelo Conselho da Cidade. Essa é a minha opinião. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fernando. Próximo, vereador Felipe. Teve lá, vereador? Já foi. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa tarde ao público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, da internet. Eu subo essa tribuna na tarde de hoje, onde eu acabei de ser empossado, agora às 15 horas, e quero aqui externar o meu agradecimento ao vereador Lela, né, a quem eu pessoalmente agradeci há pouco, né, que fez um gesto, por questões pessoais, se ausentou dessa casa, e regimentalmente eu assumo esse papel de primeiro suplente, não como suplente, mas como vereador agora empossado. Meu compromisso, todos conhecem, é com a educação. Nós temos muito o que fazer, muito o que discutir, muito o que conversar nessa casa. Essa casa é a casa da conversa, o parlamento
ele tem essa importante atribuição e a educação no município de Florianópolis, ela que é premiada, ela que é contemplada com vários títulos, ela precisa ser amplamente rediscutida. Nós estamos no século XXI, temos hoje práticas que foram usadas em tempos não muito felizes, em tempos de 30 anos atrás, eu não preciso nem recordar do tempo do regime militar. Não estou dizendo que tenhamos um secretário que siga um regime militar, mas eu me refiro aqui à questão aprovação automática, questões de distribuição de gêneros, desde alimentício até gêneros de primeira necessidade nas escolas, aos quais, sim, temos o dever de discutir nessa casa. No lugar do vereador Lela, eu também farei parte da Comissão de Educação e quero trazer essa discussão. Precisamos fomentar o Conselho Municipal de Educação, dar toda a estrutura que aquele conselho necessita, como qualquer outro conselho, e eu acredito que eu tenha 30 segundos. Mais 30 segundos a você. Mais 30 segundos? Não sei se eu posso dispor do tempo de algum... O vereador Pedrão concedeu mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Então, aliás, o vereador Marcelo vai usar o tempo? Senhor presidente, eu concedo meus 2 minutos Então, tá, ao porque é do companheiro vereador Felipe. Pedrão, Muito vereador obrigado. Afrânio já. Muito 2 minutos. obrigado, vereadores. Está certo. Então, com relação ao que eu vinha falando, né, a educação é um tema a se trazer e se discutir nessa casa. Nós temos uma cidade onde cresce assustadoramente o índice de violência e parece que não existe relação. E são questões que estão intimamente ligadas. Nós precisamos, como eu falo, né, a educação é algo que necessita de uma ampla discussão. E, com relação a isso, a nossa intenção é estar no dia a dia discutindo, trazendo essa tônica. Óbvio, eu não sou apenas um vereador de educação, eu sou um vereador da cidade, temos questões pontuais na nossa cidade, estamos voltando a essa casa com o objetivo de somar. Eu tive a possibilidade, no ano passado, e até cheguei a tomar posse no ano passado como suplente, como primeiro suplente, mas por uma questão ideológica e pessoal, eu tive que me afastar. Eu não concordei com algumas situações do chefe do Executivo. O Poder Legislativo, ele é um, o Poder Executivo é outro, e no município nem sempre isso fica muito claro. Eu tomei uma posição minha, pessoal, não pude concordar com propostas que vinham sendo discutidas, apontadas, e eu não concordei com elas, e por essa condição eu tive um desgaste bastante grande, que num outro momento, com mais tempo, eu volto a colocar. Eu acho que é importante isso também. Não posso terminar sem agradecer aos meus eleitores, foram 2.164 votos, muita gente que ficou na torcida, mesmo não votando, eu tenho certeza que também está feliz do nosso retorno nessa casa. Eu vou fazer tudo para que a nossa cidade se torne uma cidade ainda muito melhor de se viver. Obrigado, vereador Felipe, seja bem-vindo. Próximo, professor Josemir. Vereador Lino, irá usar os 2 minutos, 4 minutos. E assim encerramos o bloco 1. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, galeria e os telespectadores, cumprimento aqui o nosso professor Felipe, que estaremos juntos na Comissão de Educação, né, que é a grande bandeira sua, para a gente poder debater o Plano Municipal de Educação e as metas, fazer uma avaliação disso, à luz desse nova conjuntura, por exemplo, das OS, da questão do empréstimo do BID, etc., né, para que o nosso município não perca, já em outras ocasiões teve o ranking na educação, agora com a divulgação do IDEB, então é importante que a gente pudesse debater lá, o professor Felipe, e nessa direção, junto com o Conselho Municipal de Educação, também é importante. Só quero colocar aqui, destacar, com relação ao que eu tinha levantado ontem, que nós estamos todos, mas eu particularmente estou de luto, com relação ao incêndio bárbaro que aconteceu no Museu Nacional, e eu quero destacar que é um grande momento para debatermos o problema sério. Senhor presidente, eu queria recuperar meu tempo, que está um ruído plenário.
Senhor presidente, podia recuperar 15 segundos. Então, está muito Vai o que ambiente. eu sou Tá, o ambiente. compreensivo a Vossa Excelência, estou tão bonzinho para Vossa Excelência. Então, obrigado. No sentido de que, bom, isso foi um abalou, acho que a nação, nós morremos ontem, uma parte do Brasil e da humanidade morreu ontem, porque não tem como mais recuperar. A lista enorme de bens culturais, materiais e imateriais, que nós perdemos ontem, com o maior museu natural do mundo, também da América Latina, com relação à fase pré-colombiana. Então, eu, particularmente, já fui professor de História da Arquitetura, além de projeto, planejamento urbano, habitação, lamento profundamente, porque se perde uma parte da história e não há como recuperar. Mas isso também serve para nós debatermos, aqui no Estado de Santa Catarina, o Estado, né, queria levantar aqui na área da cultura, né, o nosso coronel Márcio, que está nessa área, de debatermos, discutirmos os museus nossos, em particular, nosso Cruz de Souza, Museu Histórico e Geográfico, o arquivo, que está um problema sério, nosso arquivo municipal e estadual, os dois, para discutirmos onde está a memória do povo. Eu, particularmente, nós estamos encaminhando um requerimento para uma audiência pública, ou uma reunião ampliada, para discutir um patrimônio cultural, mas também é uma iniciativa que tem que ser feita junto ao Alesc, para discutirmos, fazer um debate sobre os mecanismos de como preservar nosso patrimônio antes que desapareça e ocorra algo parecido sinistro. Houve um evento no mês passado, promovido pelo IFAM, para o CEFAM e para os órgãos da área, chamada o patrimônio, os riscos do patrimônio cultural, que lá os riscos de toda a ordem, o risco pela incompetência, pela negligência, pela falta de recursos, enfim, de toda a ordem. O não é prioridade mesmo na área da cultura, e não tem sido. Então, tudo isso leva as causas ao incêndio, um novo incêndio. E já houve, observe, já houve 5, 6 museus já foram incendiados nesses últimos anos. Então, eu quero colocar aqui, e eu destaquei ontem, e volto a ratificar, que foi no governo Lula que se instalou o Instituto Brasileiro de Museologia, de museus, e uma política para museus, que não tinha até então, no período anterior do Fernando Henrique Cardoso, e também toda uma política voltada com recursos que chegaram a 200 milhões na área, quando antes era 20 milhões. E além de que manter uma manutenção de 500 e poucos mil, depois foi caindo, e o ano passado chegou a 54 mil reais. Então, eu quero colocar nessa direção... Vereador Lino, vou lhe dar mais 1 minuto. Agradeço... Os 30 e mais 30 que Vossa Excelência me pediu. Pela amabilidade e sensibilidade do nosso presidente, Roberto Catume. Então, eu quero colocar nessa direção de que é uma área... A área da cultura já é sacrificada, né, coronel? A parte da cultura. Imagina a parte de museus. Ontem falou, de fato, levantou o vereador Maicon Costa, que o Damião levantou, que escutou isso. É coisa velha. Olha, essa visão, além de ser retrógrada, é muito antiga, e eu pensei que tinha sido superado isso. Porque a parte toda da memória, da preservação do patrimônio, é uma aquisição mundial hoje. Não só a preservação dos bens materiais, as arquiteturas, como é a minha área, mas hoje bens imateriais. Por exemplo, o Senadinho. O Senadinho é um patrimônio imaterial, simbólico. Então, hoje a humanidade avançou de preservar os seus valores de referência, né, onde ele se assenta. E ontem, com o incêndio, foi lamentável isso, de levar às lágrimas muita gente, os intelectuais, a povo do Rio de Janeiro, por essa perda irreparável do Museu Nacional do Incêndio. Não tem como recuperar mais. Então, uma parte da humanidade se foi. Então, assim como se foi também no Iraque, sob as bombas dos Estados Unidos ali, naquela hora também destruiu o patrimônio daquela civilização. É isso. Obrigado. Muito obrigado, vereador Lino. Uma parte... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Felipe. Bom, eu queria primeiro parabenizar o professor Lino pela sua fala e acrescentar uma situação, né, que eu tenho acompanhado pelas redes sociais, muita gente dizendo que se perdeu parte da nossa história, e realmente se perdeu parte da nossa história. Mas, diariamente, com algumas atitudes governamentais, ou melhor, não governamentais, tanto do Poder Executivo quanto por parte do próprio Poder Legislativo, a nossa história ela vem sendo desconstruída. E, cada vez mais, nós temos essa responsabilidade. Obrigado, né? Vereador Felipe. Questão de É ordem. que eu estou sendo, hoje, o vereador Felipe está estreando, né, novamente, reestreando, e deixar claro que questão de ordem seja sobre o prosseguimento da sessão, não sobre o tema levantado na tribuna, mas o vereador Felipe é uma pessoa que merece toda a nossa estima. Pela questão de ordem, vereador Josemir.
Vou levar uma bronca. Não venha discutir sobre esse Só assunto. para parabenizar o... Vossa Excelência já não é mais estreante, já... Só para parabenizar o vereador. Felipe, seja bem-vindo à casa. Mais um representante aí do Saco de Limões. Parabéns, amigo, seja bem-vindo e sucesso. Mas isso regimentalmente está dentro. Eu pensei que Vossa Excelência ia debater sobre o tema. Com a palavra, Sua Excelência, vereador Márcio, MDB, por 8 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, presidente, boa tarde à mesa, senhora vereadora Maria da Graça. Como todos os senhores sabem, eu sou oriundo de uma atividade profissional que é voltada aos desastres. E não poderia deixar de registrar o que nós passamos nessas últimas 48 horas, com chuvas intensas, ultrapassando a 100 milímetros, que é significativo e que, infelizmente, acaba provocando danos materiais à nossa comunidade. Nós já temos uma dificuldade de mobilidade e com essas chuvas, com certeza, ficam bastante dificultadas, mas também o dano à via pública, o que agrava os problemas que já temos. Mas também aqui parabenizar a atitude do prefeito Jean Loureiro, que ontem, a exatos 21 horas e 36 minutos, colocou toda a sua estrutura do município em alerta, o que pouco se vê nesse estado, do qual eu tenho experiência de 20 anos, um prefeito ter tal preocupação, onde toda a estrutura do município se voltou a atender às demandas decorrentes das chuvas que afetaram a cidade de Florianópolis, claro, e outros municípios vizinhos, o Alto Vale. Então, isso causou uma preocupação muito grande, mas uma prontidão da estrutura municipal. E eu, por ainda compor o WhatsApp do colegiado, acompanhei o trabalho que foi feito pelo Poder Público Municipal. E, no momento oportuno, a Secretaria de Assistência, junto à Secretaria de Infraestrutura, colocou um local para que os moradores de rua tivesse um abrigamento de maneira adequada, alimentação adequada. E isso, para nós, é muito importante. São seres humanos que vivem em condição de vulnerabilidade e que, infelizmente, são vítimas de uma condição social desfavorável e temos que viver, claro, trabalhar para que isso reduza, minimize, mas é uma realidade. Então, a Prefeitura foi muito ágil em abrigar mais de 60 pessoas na passarela. Por favor, vereadora. Não, só para enriquecer o seu depoimento, não podemos nos esquecer que está permitido que essas pessoas, em situação de rua, possam ir aos abrigos levando os seus animais, que a grande maioria possui animais e se recusava a ingressar para não deixá-los na rua. Então, isso também é toda uma inovação desse prefeito, pela sensibilidade e delicadeza que ele tem em amparar também esses animais. Muito obrigada. Vereador, obrigado. Isso é uma realidade. Nós trabalhamos, por exemplo, no desastre de 2008, onde nós tivemos 80 mil desabrigados. E esse foi um grande problema, porque não se abrigavam os animais e as pessoas se recusavam. Essa é uma evolução das ferramentas utilizadas para a redução de risco de desastre. Mas também parabenizar os intendentes da Prefeitura, que não passaram a madrugada trabalhando no sentido de restabelecer as condições de trafegabilidade, o que foi difícil. Parabenizar a CONCAP pela atitude madura, coerente, responsável de retornar ao trabalho, porque parte desse material depositado de maneira adequada nas nossas ruas, pela chuva são levados às nossas bocas de lobo e provocam uma situação mais grave ainda. Foram utilizados os veículos de lava-jato para poder recuperar as galerias pluviais, para que houvesse escoamento das águas da chuva, e que hoje nós temos uma condição um pouco mais favorável com a melhoria do tempo. Hoje, às 5h30 da manhã, houve uma manifestação junto ao grupo, onde todos se manifestaram, relatando as situações e quais as ações que deveriam ser tomadas para minimizar o efeito dessas chuvas.
Então, é importante, sim, frisar que um prefeito responsável, ele não dorme, enquanto a comunidade passa por uma situação de dificuldade que as chuvas sempre nos trazem. As encostas, com risco de deslizamentos, as nossas vias por alagamentos, os nossos bairros. Existem problemas, sim, reconhecemos os problemas, mas não podemos virar as costas e enfrentá-los. Então, foi isso que foi feito. Eu gostaria daqui usar o nosso tempo do partido para parabenizar não só o prefeito, mas toda a estrutura da prefeitura que trabalhou a madrugada inteira para devolver o mínimo de tranquilidade às pessoas e sabendo que o poder público estava presente. Obrigado. Uma parte, vereador Márcio, gostaria de parabenizar a vossa fala, independente de estarmos em situações opostas dentro do parlamento, situação, oposição, mas esse é um tema que une a todos, devido à união e ao empenho da Prefeitura de Florianópolis em tentar minimizar os impactos dessa chuva, somado à maré alta, que fez com que as vazões dos canais de drenagem não pudessem, de fato, escoar toda aquela água que choveu, e foi horrores, choveu a cântaros, né? Mas uma grande bandeira que o parlamento deve levantar é a busca por um plano municipal de drenagem urbana. Nós temos o plano municipal de saneamento aprovado e agora temos que segmentar esses planos, resíduos sólidos, esgoto, água e o de drenagem urbana. Drenagem urbana é o patinho feio, porque nós não temos recurso para elaborar. Então, eu gostaria de colocar à disposição, solicitar a Vossa Excelência também o apoio, para que juntos, Parlamento Unido, nós possamos entregar para a Prefeitura um início, um apoio para a montagem desse plano municipal de drenagem. Talvez seja uma das principais bandeiras a ser trabalhada na nossa cidade. Região do norte da ilha, Ingleses, Rio Vermelho, sul da ilha, Campeche, região das Castanheiras, Areias do Campeche, tudo embaixo d'água. Precisamos, sim, pensar numa saída para isso. E temos diversos exemplos, como a cidade de Curitiba, que trouxe parques com lagos, onde o escoamento da água das chuvas virou um parque com lago na região central desses parques. Então, temos diversas saídas. Santos fez os canais de drenagem. Então, gostaria de solicitar que esse parlamento, com o seu apoio, pudéssemos ajudar nessa construção. Obrigado, vereador. Eu gostaria de salientar que conheço bem a realidade de defesa civil do país inteiro, e nós costumamos trazer os nossos problemas do nosso interior, dos nossos recantos mais distantes, e que existem esses problemas, sim, e apresentamos soluções de outras cidades, outros estados, da parte central. Então, conheço a realidade do estado do Paraná, conheço a realidade do Rio Grande do Sul. Esses problemas que nós temos existem em todos os estados. E, infelizmente, esse tema realmente é um patinho feio e, por décadas, foram deixados de lado. Precisa ser enfrentado, sim. Tenho certeza que o prefeito Jean vai enfrentar esse problema e vamos fazer, sim, uma cidade melhor para todos em todos os locais. Muito obrigado. Obrigado, vereador Márcio. PSDB, vereador Maicon, por 2 minutos. O vereador Lela se encontra na tribuna. Na tribuna, na galeria. Estava até roendo unha, não sei se ele está nervoso por não estar dentro do plenário, né? Te acostuma aí, 30 dias fora. Bom, o vereador Lela não se encontra mais aqui no plenário, está lá nas galerias, abrindo o professor Felipe, que foi meu professor de História também. Prazer compor o parlamento com o senhor, assim como os demais que estiveram por aqui. Bom, quero trazer um tema que, na data de ontem, no dia de ontem, o vereador Lela, o professor Felipe é suplente do vereador Lela, agora titular, trouxe aqui, que é a questão das faixas de pedestres, os primeiros níveis de mobilidade não contemplados em Florianópolis. Olha, o vereador Lela ontem trouxe esse assunto dizendo que as faixas de pedestres estão jogadas às traças, apagadas, desapareceram das cidades em muitos pontos. E eu quero dizer que é verdade, é muito verdade. Mas a gente precisa registrar que na antiga gestão do ex-prefeito César Souza Júnior, eu não me recordo sequer de uma pintura executada pelaquela gestão. Não lembro. As últimas talvez foram feitas nos últimos governos do ex-prefeito Dário Berger. Nós passamos 4 anos com faixas de pedestres apagadas. E agora a gente precisa destacar e dar de César o que é de César, porque
É verdade, literalmente. Porque a atual gestão, sim, tem feito muitas e muitas pinturas de faixas de pedestre pelo norte, pelo sul da ilha, pelo Carianos, o bairro onde eu estou. É claro que quem me ouve aqui vai questionar, mas na frente da minha casa não tem, no meu bairro não tem. É evidente, falta muito ainda para ficar ruim, quiçá para ficar bom. Mas tem feito muito, 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 muito mais do que foi feito na gestão anterior. Eu queria registrar aqui e pedir o apoio de todos os vereadores para que a faixa de pedestre em frente à escola Júlio da Costa Neves, da Costeira do Pirajubé. 30 segundos. A faixa de pedestre em especial na Avenida Jorge Lacerda, em frente à escola Júlio da Costa Neves, fosse pintada. Uma solicitação que a gente fez antiga e até agora não foi executada. Alguns já foram, mas essa aqui na frente de escola é uma grande prioridade. Então, eu peço o apoio dos nobres vereadores para que a gente possa fazer um encaminhamento nesse sentido. Terminado o grande expediente, passamos ao prolongamento do expediente. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador Milton, proceda à leitura do requerimento número 1. Requerimento de autoria do vereador Pedro de Assis Silvestre e vereador Marcelo da Intendência. Requerem a realização de audiência pública de forma a se proporcionar a ampliação e o debate a respeito do processo de planejamento, implantação, fiscalização e avaliação dos editais de credenciamento para exploração de temporada das atividades de comércio na faixa de areia das praias de Florianópolis, durante a temporada de verão. Já discutiram os vereador Pedrão e o vereador Maicon Costa. Está inscrito o vereador ainda Maicon Oliveira para discutir o requerimento número 1. Vereador Pedrão, eu li o seu requerimento e acredito que podemos fazer essa, se for aprovado, da minha parte, acho que é um tema relevante, se pode ser na Comissão de Trabalho, Serviços Públicos, essa audiência. Sem problema, presidente. Obrigado. Questão de ordem, presidente? Sim. Não, eu também gostaria de propor, na mesma linha, já que é para o comércio na praia e vai envolver turista, que ela pudesse ser também feita na Comissão de Turismo. O requerente concordou com a mestra do vereador Comissão de Trabalho e aí vamos agregar o turismo junto para a mesma audiência, não tem problema nenhum. Obrigado, Senhor presidente, pela ordem. Serviço público também. Muito obrigado. Já sei que é isso que Vossa Excelência vai querer. Não é serviço público, não. É. Senhor presidente, fui alertado pela nossa assessoria. Claro que eu estimo muito o vereador Maicon Oliveira, mas a tarja do nosso nome não está aparecendo como Maicon Costa, e sim como Maicon Oliveira também na TV Câmara. Então, pedi Estão a trocando, gentileza Vossa Excelência? da assessoria, já confundem aqui no plenário ainda. É. Então, por gentileza, o vereador Maicon Oliveira peço na à tribuna. TV Câmara que possa corrigir esse nome. Parecido, é Perfeito? a barba. Mas eu tenho barba primeiro que ele. Mas eu ele acho botou que barba depois. Vossa Excelência deveria ser também uma pessoa feliz, porque Oliveira e Costa, não tem problema, são dois nomes bem comuns aqui na ilha de Florianópolis. Também tem o Oliveira na minha árvore. Então, familiar. beleza. Só não poderia ser Maicon Oda, né? Com a palavra, Sua Excelência, vereador Maicon Oliveira. Obrigado, presidente. Boa tarde aí, vereadores e amigos da galeria. Gostaria também de parabenizar o vereador Pedrão e o Marcelo, né, por esse requerimento. A importância que tem tratar esse assunto antes do edital já colocado na rua. Porque o que acontecia, vereador Pedrão, é que havia algumas reuniões aqui na Câmara, e como já houve até audiências públicas, mas já com o edital na rua. E aí, com certeza, as coisas não andavam. Porque né, a gente sabe que o Ministério Público, por muito tempo, já vem influenciando no que é colocado no edital. Esse edital já vem se transformando por mais de 3, 4 anos, até chegar no ponto que chegou agora, que é esse sorteio, né, e a questão que, por muitas vezes, foi questionado por todos eles, que é essa, vamos dizer assim, um certo privilégio ou um certo favorecimento para quem fosse de Florianópolis, que é o que é questionado, sim, pelo Ministério Público. Porém, no nosso gabinete protocolou um projeto de lei que está aí já circulando aí pela casa, tramitando, que trata de um assunto exclusivo que é a temporada de verão. Porque
não temos aqui na Casa Legislativa, não temos no nosso município, uma lei que trata só desse trabalhador. Porque a lei que fala do ambulante é uma lei ampla. Então, acaba não tendo artigos para que, por exemplo, para que o técnico lá da SUSP se baseie nessa lei para fazer o edital. É por isso que o Ministério Público está sempre questionando. Porque quando a SUSP lança o edital, é por questões técnicas do jurídico, dos fiscais, que ali entende que aqueles artigos são os melhores. Mas o Ministério Público questiona de onde que você tirou isso. De que maneira você está tratando isso? E é onde dá toda vez esse questionamento, né? Já soube que vai ter algumas alterações, então provavelmente vai ter questionamento, então nada mais justo do que essa casa tratar disso antes que o edital saia. Né? O vereador Afrânio, você sabe que a população, né, às vezes se assusta com algumas situações que é imposta aí pelos editais, que eles ficam surpresos. Por exemplo, até hoje eles questionam por que foi tirado do edital essa preferência para o morador de Florianópolis. Eles não entendem que foi o Ministério Público que questionou, né, que a isonomia, que não tem como. Né, a Constituição é a mesma para todos os brasileiros. Mas existem outros municípios aqui próximos da gente que ainda utilizam desse artigo. Né? Governador Celso Ramos, Penha, outros municípios aqui do lado fazem. Mas por quê? Segundo o promotor, é que aqui se trabalha e lá não se trabalha. Então, eles têm uma visão diferente do que é Florianópolis. Então, fazer realmente essa audiência pública antes que o edital seja lançado, para que a gente chame, para que nós chamemos aqui também os promotores públicos, né, para questionar por que tem tudo, né, que tem, vamos dizer assim, essas justificativas de tirar esse artigo, deixar aquele, porque toda vez que eu soube que a gente faz audiência pública aqui, o Ministério Público não comparece. Né? A parte, vereador Maicon. Sim. Bom, vereador, providencial a sua colocação. Ontem eu subi a tribuna também para discutir esse requerimento, no sentido de antecipar esses debates, principalmente no que tange, às vezes a gente está debatendo muito próximo ao verão, o requerimento, a gente coloca o requerimento próximo ao verão, só quando a gente lembra do verão. Acho que a gente tem que discutir os próximos anos já, e também, muito importante providencial essa colocação, que é trazer o Ministério Público para essa casa, para debater também, para fazer esse esclarecimento e para compartilhar essa conta com a sociedade, no sentido de esclarecer as pessoas que têm ainda algum tipo de dúvida em relação a essa questão da isonomia, da questão constitucional, onde cada brasileiro é igual, nascido em Rio Branco do Acre ou aqui em Florianópolis. Então, obrigado por fazer essa colocação, que é um esclarecimento muito importante para quem nos ouve. Então, acho importante sim, espero logo, né, que essa audiência saia, que a população possa estar presente aqui, porque todo mundo sabe aí que a temporada de verão, né, a nossa cidade triplica aí, a maioria em trabalhadores, então acho importante sim, presidente, e que logo, logo aí a gente junte com essa força toda aí. Obrigado. Ainda em discussão, requerimento. Solicito ao vereador Milton que assume a presidência, que esse vereador vai fazer uso da palavra. Senhor presidente, ADOC, vereador Milton, senhores e senhora vereadora, todos aqueles amigos que nos assistem pela TV Câmara e aqui na galeria do nosso plenário. Quando se trata, vereador Maicon, desse tema, esse tema sempre mexe comigo. Mexe comigo porque, não falando que vossas excelências não têm o mesmo convívio, o vereador Marcelo também tem muito frequentemente, mas todos sabem que eu sempre estou, vereador Renato, no meio dos pescadores, não é? No meio daquelas pessoas que realmente convivem muito e precisam muito dessa segunda opção de renda, que é, e volto a falar, e sempre trouxe nessa tribuna, que quando foi criado esse comércio ambulante de praia, foi para o ex-prefeito, ex-governador, Esperidião Amin, com a única intenção de trazer aos nossos pescadores, às nossas rendeiras, as pessoas, vereador Felipe, de baixa renda da nossa cidade, como um complemento de renda. Claro que naquela época não existia Ministério Público, não existia o que hoje existe, um monte de embargos, um monte de interpretação de lei. E esta lei, eu venho dizendo aqui, vereador Herádio, que também
tem um convívio muito intenso com essa nossa gente, deveria já ter por esta casa passado por uma plena inovação. Vereador Maico, o Ministério Público não tirou do edital o direito da nossa gente, porque a nossa gente nunca teve no edital escrito que era direito deles. O que o Ministério Público tirou foi os alvarás, que, pensando bem, trancava, vereador Renato, uma renovação de alguém novo que queira participar. Quando ele colocava lá 20 alvarás, ninguém ganhava dele. Então, sempre eram os mesmos, perfeito? Sempre eram os mesmos. Claro que, no meu entendimento, nós deveríamos ter cotas, pelo menos cotas, já que tem cota para tudo, só não tem cota para o nosso pescador, vereador Renato. A nossa gente deveria ter, vereador Marcelo, cota. 10% para isso, 10%. 10% para inovação, vereador Renato. Perfeito? Mas não, tiraram tudo e botaram tudo numa panela e todo mundo é igual, direitos iguais. Quero dizer que vou votar favorável a essa audiência, mas convencido de que esta audiência não será mais aplicada para o edital deste ano, porque o edital está pronto para ser publicado. Mas, porque nós temos que publicar, tem que ver, vamos trabalhar realmente com os fatos e com a verdade, certo? E parece que esse edital, inclusive eu já trouxe aqui a secretária, o vereador Alfredo também participou de uma reunião com o Lela sobre o edital do centro que eles estavam fazendo, tudo claramente. Eu acredito que, para que a gente possa contemplar os autores do requerimento desta casa, nós poderíamos fazer algo diferente, aprovar o requerimento do vereador Pedrão, mas sabendo que para esse ano nós não devemos iludir. Mas nós poderíamos trazer aqui o secretário de Turismo e a secretária Mariane numa reunião para discutir, vereador, este edital que está pronto para ser, até por causa de tempo. Certo? Senão nós vamos fazer igual o ano passado, que teve ambulante trabalhando sem alvará, foi receber o alvará em março, quando fechou a bodega. O vereador Marcelo conhece muito bem esse caso. Então, eu sugiro, se Vossas Excelências me permitirem, nós vamos aprovar e eu vou votar favorável. Eu, pelo menos, vou votar favorável, porque acho que é um tema que nós devemos... Só que não adianta nós querermos fazer audiência pública e atropelar as coisas e depois não fazer algo. Desta audiência pública pode nascer um novo projeto de lei, vereador Renato, que venha regulamentar esta área definitivamente com mais clareza, no meu entendimento. Então, vereador Pedrão, eu sei, mas se Vossa Excelência, vereador Marcelo, concordarem com este vereador, eu irei pedir os secretários para vir aqui, não precisa, lá na presidência, vereador Renato, para nós debatermos o interesse do vereador João Luiz e todos os vereadores, que acho que a gente consegue contemplar. Uma parte, Catu. Sim, vereador Pedrão. Eu parabenizo vossa fala, agradeço o apoio, sei que é um tema que o parlamento discute como um todo, é um tema unânime. Queremos sim proteger nossa cidade, fazer com que aqueles que dependem dessa renda extra possam ter condições de trabalhar, que é o caso que Vossa Excelência traz com muita veemência à tribuna, dos pescadores artesanais, que precisam, e de fato iniciaram essa atividade, né, como complemento de renda, precisam ter esse zelo da nossa Câmara Municipal. Mas gostaria de fazer um pedido a Vossa Excelência. Presidente. 30 segundos. Que possa solicitar aos secretários, ao governo, que encaminhe a cópia do edital para análise desse parlamento quanto antes, para já estarmos preparados para tentar algumas alterações. Muito obrigado. Eu estou dizendo aqui, eu não sei se está pronto, mas eu sei que está muito próximo de ser, até pelo prazo. Mas, além de trazer, acho que poderia fazer uma reunião para a gente, nessa área aí, ser bem aberto. Para discutir, vereador Marcelo da Intendência. Só uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, eu gostaria de indagar a Vossa Excelência. Nós temos um PLC de autoria do prefeito municipal, que é o 1635 de 2017, que faz referência ao controle interno do município. Esse projeto ele já está apto para ser pautado. Eu gostaria de solicitar que fosse pautado para a sessão de amanhã,
tendo em vista que já foi cobrado alguns meses atrás a colocação desse projeto na ordem do dia. Então, não sei se Vossa Excelência já tem previsão para colocá-lo à votação, mas é um consenso do plenário que deve ser aprovado. Inclusive, é um projeto que partiu de um TAC da Prefeitura com o Ministério Público. É da transparência isso, né? Perfeito. Eu vou pedir a assessoria para trazer o projeto para que eu possa analisar. Com a palavra, Sua Excelência, o vereador Marcelo, da Intendência. Senhores vereadores, esse requerimento é uma proposta da bancada progressista, deste vereador, do vereador Pedrão, mas eu sei que é uma preocupação de todos os senhores vereadores, porque todos os anos esse assunto vem à baila. Eu gostaria de pedir o apoio dos senhores para que nós possamos, sim, aprovar esse requerimento e discutir, porque nós estamos no mês de setembro, a temporada está batendo na porta, e, mais uma vez, nós vamos nos deparar com a desordem na nossa cidade, nas nossas praias. Na temporada passada, tinha dia que tinha mais vendedor ambulante na praia do que turista. Num domingo, vereador Dalma, a maré cheia, eu fui na praia inglesa, onde eu moro, e os carrinhos, aqueles de carrinho de coquetel, não conseguiam passar, e foram parando, parecia greve de caminhoneiro, de tanto carrinho que tinha atrás um do outro. O turista não consegue ver o mar. Hoje, se você quiser um picolé na praia, você não tem. Mas a sorveteria, que está lá, a empresa constituída, está lá aberta, vereador Dalmo. Mas eles não estão. O vendedor de churro, o vendedor do picolé não está lá. O vendedor de artigo de praia não está lá. Mas o cara da lojinha está lá. Porque fica inviável para eles agora. E na temporada, veio gente do Brasil inteiro, e aí concordo com o vereador Maico e com o vereador Catume, teria sim que se criar um sistema de cota, não sei de que forma. Porque o que acontece, vereador Dalmo? Vem alguém de fora, pega 40 CPF, faz todas essas inscrições, são lá os laranjas, e o cara ganha. O nosso manezinho não sabe fazer isso, são pessoas honestas, vão lá, faz uma única inscrição. E aí depois eles vêm aqui no verão, vão lá, querem creche de verão, para deixar a criança, porque vai o marido e a mulher para a praia, ocupam nossos postos de saúde, e depois vão gastar o dinheiro na cidade deles. Eu duvido que se eu for para o Nordeste e eu for concorrer lá um edital desse, eu vou ganhar alguma coisa. Eu duvido. Porque lá deve ter algum sistema, um regramento. Então, nós temos que trazer esse assunto, sim, discutir isso, seja com o Ministério Público, o Executivo participar ativamente e acabar, prefeito, com o excesso de licença que foram dadas nessa temporada. Foi um absurdo, vereador Maico. Não estou aqui fazendo crítica no governo, não. Mas que o prefeito possa rever essa situação. Uma parte. Era a crítica de todos os turistas na Praia de Ingleses. E não deve ser diferente nas outras praias. O cara era incomodado toda hora, era o cara do sorvete, era o cara do churro, era o cara do queijo. O turista acaba não tendo o sossego que ele precisa e que ele veio buscar. Concedo uma parte a Vossa Excelência, vereador Pedrão. Vereador Marcelo, eu quero cumprimentar a vossa fala, quero cumprimentar também a autoria desse requerimento importante, e dizer que esse problema está se arrastando desde 2014, da gestão passada também. E todo ano o Ministério Público entra com pedido de liminar, entra solicitando que seja alterado esse edital, mas o grande problema disso, além da quantidade, além da forma de escolha, é a ausência de transparência nesse processo. Inúmeras pessoas, de forma totalmente equivocada, para não usar outra palavra aqui, foram retiradas de um sorteio público por ausência de documentos. Mas quando apresentaram os documentos no Pró-Cidadão, disseram pelo checklist que estava tudo ok. Então, eu tenho plena convicção de que houve, sim, uma manipulação, objeto, inclusive, para uma abertura de CPI nesta casa, solicitando cópia de todos os procedimentos de concessão desses editais. Porém, se esse ano o problema que ocorreu na temporada passada persistir, nós vamos ter que tomar providências fiscalizatórias mais urgentes possíveis. Esse processo tem que ser transparente, tem que estar disponível 100% na internet, todos têm que receber um checklist dizendo os documentos que entregaram, porque na prefeitura tem sim uma mão de cola que acaba tirando esses documentos de dentro da ficha de cada um, sendo motivo este, vereador Marcelo, para inviabilizar que pessoas que entregaram os documentos de forma completa não participassem do sorteio público, fazendo com que esse sorteio fosse direcionado. É grave o que eu falo,
denúncia foi feita no Ministério Público e o Ministério Público está investigando. Se providências não forem tomadas para esse edital, nós vamos investigar aqui e, com toda certeza, vai ter gente que vai parar atrás das grades. Parabenizo Vossa Excelência. Esse é o papel do vereador, é fiscalizar, é isso aí. Então, cabe sim uma CPI. Se cabe uma CPI, vamos abrir uma CPI. Você não aperta, Vossa Excelência, vereador Felipe. Uma questão bem rápida, o senhor coloca muito bem, parabéns aos 30 segundos. Aos autores do requerimento. Eu, que sou uma pessoa que veraneio também na Praia de Ingleses, me sinto numa situação de desconforto. Às vezes a gente tem até que pedir licença para proprietários de bares, para tirar um espaço, para a gente conseguir algum espaço para colocar um guarda-sol, isso é inviável. E me coloco aqui não só como situação, o senhor coloca muito bem a situação do turista, mas também do nosso município. Né? Nós também tiramos férias, nós também somos veranistas e nós estamos perdendo espaço. Muito parabéns pelo requerimento. Concordo com Vossa Excelência. E aqui não é um assunto de oposição ou situação. Acho que é um assunto da cidade e nós temos que nos unirmos em prol desse requerimento e fazer essa audiência pública o mais breve possível. Obrigado, senhor presidente. Último a discutir hoje, vereador Dalmo. Vereador Pedrão, eu fui à tribuna e disse que aprovaria o seu requerimento, mas eu achei que a intenção do requerimento fosse para debater, aprimorar o edital. Vossa Excelência já traz um assunto de denúncia, de CPI. Não, a intenção... Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência sabe que eu sou muito claro nas minhas colocações. Eu também fui. Quer dizer para Vossa Excelência, se a intenção do requerimento é discutir o que houve de errado, não seria na audiência, seria Vossa Excelência colher a assinatura, abrir CPI, fazer o direito que eu vou respeitar. Questão de ordem só para esclarecer, presidente. Porque o vereador Marcelo foi discutir o requerimento e Vossa Excelência já trouxe um outro tema que eu, pasme, vou ter que retirar a minha palavra de aprovar o requerimento. Se a intenção não for... eu aprovo o requerimento, vereador Catome, se a intenção for discutir um edital melhor para os nossos ambulantes, eu também, esse tal de cambão de roupa, esse negócio tem que tirar, porque o cara está na praia, eles param o cambão na frente, e o Felipe não consegue ver o filho dele na praia, porque fica aquilo. Isso aí parece que esse ano eles acabaram com isso, não vai ter mais isso na praia, certo? Uma das coisas, parece que a inovação é isso, não vai ter aqueles carros, aqueles cambão, eles param na frente mesmo e não querem nem saber, certo? Então, a minha intenção, e achei que a intenção do requerimento fosse essa, vereador, de nós discutirmos realmente o que tem que ter na praia, Agora, presidente, se é uma pegadinha, eu vou estar fora. Só para deixar claro, para depois não dizer que o presidente não tem palavra. Senhor presidente, de ordem, vereador Pedrão. Quero só esclarecer, o que eu usei de argumentação aqui foram os problemas que já ocorreram nos anos passados. E falei desde 2014, senhor presidente. Esse problema ele é recorrente. Tanto é que o objetivo do requerimento é justamente aprimorar o edital desse ano, é o que está escrito. Nós vamos debater exclusivamente, senhor presidente, o que está escrito no requerimento, para evitar que os problemas que eu citei nessa intervenção da fala do vereador Marcelo ocorram de novo. E são problemas que já estão no jornal, já estão no Ministério Público, são problemas que não podemos mais aceitar. E eu acho que isso é unanimidade de todos os vereadores aqui em plenário, que a nossa cidade não tenha mais compromisso com o erro. Queremos aprimorar um processo. Caso o processo desse ano tenha direcionamentos como teve nos anos anteriores, aí sim, foi o que eu falei, aí sim é motivo de abrir uma investigação aqui dentro. Obrigado. Vereador Pedrão, vereador Dalmo, me desculpa, mas o senhor já vai usar a palavra. Para deixar mais claro, eu gostaria, se até amanhã o vereador Pedrão e o vereador Marcelo pudessem me procurar na presidência para a gente discutir isso aí, para que a gente possa, num comum acordo, chegar numa decisão. Certo, vereador Marcelo? Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador Marcelo. Senhor presidente, primeiro, eu não sou homem de pegadinha. Está claro que o requerimento é para discutir o edital. Não, está claro, ele não precisa ler, o presidente sabe muito bem ler. Mas Vossa Excelência sabe então, que eu não falei para Vossa Excelência. O vereador Pedrão levantou uma outra situação que ocorreu decorrente dos editais mal feitos. Agora, o que nós vamos discutir aqui é o próximo edital. Então, não tem pegadinha. Tá bom. A Vossa Excelência entendeu o que eu falei. Então, com a palavra, Sua Excelência, vereador Dalmo, o último inscrito para hoje. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público nos assiste à tarde de hoje, eu acho que existe uma solução muito prática, vereador Marcelo, muito prática e objetiva. Quando for classificado as pessoas, verificar o número de classificados
e durante e no final da temporada ver quem está trabalhando. Porque normalmente, não é de hoje, é de muito tempo atrás, começa com 20 e termina com 50. Porque eu não sei a forma que às vezes as pessoas arranjam de aquele que não pegou a pontuação, em seguida ele consegue a pontuação e vai para uma praia, para outra. Eu não sei por que no Rio Vermelho tem uma praia de 16 quilômetros, só tem 3, 4 pessoas. Ninguém diz, e olha que tem gente frequentando aquela praia. Nos ingleses, seu Vossa Excelência tem razão, está lotado. Mas se for classificar, tem 10 pontos, não pode ter 20 trabalhando. Ou falta fiscalização, ou o edital realmente tem que ser readequado porque alguma coisa está errada. Porque não é possível que uma praia pequena tenha tanta gente trabalhando como uma praia maior. Então, isso não é de hoje, é de muito tempo. E eu concordo com Vossa Excelência, quando Vossa Excelência fala que muita gente de outros estados, outros municípios, vem trabalhar aqui, é o direito de ir e vir, eu concordo plenamente. Mas aquelas pessoas que estão aqui o dia, mês e ano, trabalhando, pagando seus impostos aqui, ficam sim prejudicados, não tem dúvida disso, ficam prejudicados. Tá? Agora, temos que realmente, vereador Maico, senhor que trabalhou na SESC por muito tempo, e sabe muito bem o que estou falando. Às vezes, uma praia, determinada praia, começa com determinado número de trabalhadores por categoria de tipo de alimento, de produto que vende, e, de repente, ele começa a se expandir. Quando tem, por exemplo, tem 10 lugares nos ingleses, começa com 10. Eu não sei se alguém desiste, e o vereador Marcelo falou uma coisa ali, eu acho que você, o Vossa Excelência, o vereador Marcelo, tem muita gente que pega muitas pessoas e faz a inscrição, evidentemente que um deles vai acontecer. Porque quem escreve 10 pessoas, a probabilidade de um ser classificado é muito maior quando só um se inscreve e ele ser classificado. Então, tem muita jogada desse tipo que o edital tem que evitar isso aí. Qual é a praia? Qual é a ligação familiar que tem aquelas pessoas? Se é para ele trabalhar realmente, porque senão alguém fica prejudicado com isso. Eu continuo a parte, Vossa Excelência. Só que existem coisas, né, vereador, que infelizmente é a cultura de algum, né? Sim. Vamos dizer, não do brasileiro, né, que não são todos assim. Mas aí tem pessoas que, como abriu o sorteio, a gente soube de pessoas que passaram na rua toda pedindo para que a pessoa cedesse o seu nome e se ela ganhasse, aí seria sócia. Então, mas quando Vossa Excelência fala que alguém passou na rua toda fazendo isso, a gente passa em conivente. Se ele passou em toda a rua fazendo isso, a gente sabe, olha, é questão, aí o vereador Pedrão tem razão, é questão de punição para quem fez isso. Não, aí não vai o órgão público, vai a pessoa que usou de má fé ou aquele que cedeu o nome para outro ser beneficiado. Os dois são culpados. Não, é a parte. Não, tanto que tem gente hoje respondendo processo do Ministério Público por causa disso. Perfeitamente. Ele foi investigado e aí chamaram as partes e realmente assumiram que fizeram isso e hoje estão respondendo o processo. Exatamente. Então, isso aí, acabando isso, tendo essa fiscalização, verificar a praia que vai ser usada, a localidade que ele mora, onde ele vai trabalhar. Muitas vezes eu falei, vereadores, que devia ficar mais ou menos as pessoas lotadas onde ele reside. Porque não é possível que uma pessoa dos ingleses vai trabalhar no Campeche e o Campeche Canivieiro na Ponta das Canas. Não tem nada a ver. Eu acho que podia ser as pessoas, e não é um ponto, tem que ser efetivo ali, mas que tem uma certa, olha, você mora em Canivieiras, fica naquelas mediações, Canivieiras, Ponta das Canas, próprio ingleses, Praia Brava. Olha, o que não pode é fazer isso. Questão de ordem, senhor. Questão de ordem. Ó, vereador Filipe. Realmente, nesse ponto, que é tão importante esse requerimento, para acertar esse tipo de situação. Por isso, acredito que a importância e a grande importância e a preocupação dos dois vereadores que propõem esse requerimento. Vereador Pedrão, com certeza eu vou ter o meu voto, porque eu acho que é importante, é a forma de organizar e além de tudo, além de normalizar, ter um controle maior e saber quem é quem no processo. Porque hoje, realmente, a situação está bem difícil e não é do governo de hoje, nem o que antecedeu esse, é de outros governos que as pessoas, e o vereador Mike tem razão, tem muita esperteza nisso aí. Conselho uma parte, vereador Pedrão. E um outro detalhe a ser aprimorado também, vereador Dalmo, que pouco se fala, é a relação desse comércio de orla com o lixo produzido. Porque isso impacta não só o meio ambiente de uma forma muito negativa, mas 30 segundos. 30 segundos. Mas também impacta o trabalho da CONCAP, que durante a temporada de verão tem um custo no serviço ampliado significativamente.
Ontem foi trazido esse tema até pelo vereador, me fugiu o nome, pelo Zimmermann, Zinder, e pelo vereador Afrânio. Então, nós precisamos discutir isso com uma sabedoria. Paulo, vereador, muito obrigado, presidente. Obrigado. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito aos senhores vereadores que façam registro eletrônico de presença para que possamos dar início à ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Maicon Costa. Obrigado, senhor presidente. Só para solicitar para o segundo secretário Avoc, meu companheiro de bancada, Jefferson Bach, registrar a minha manifestação para explicações pessoais. Vereador Rafael Daus. Obrigado, vereador Rafael. 23 vereadores presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Claudinei, proceda à leitura do projeto número 1 da pauta. Projeto de Lei 17.311/2017 do Prefeito Municipal, que altera a Lei CMF número 4.435, alterada pela CMF número 1.111 de 2004, que denomina via pública. Os pareceres são favoráveis com emenda. Em primeira discussão, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira votação, parecer o projeto com as emendas incorporadas. Os vereadores que concordam... Não, votação nominal eletrônica. Perdão. Projeto de lei. Estamos na ordem do dia. Senhores vereadores, só para a ciência dos vereadores, nós estamos votando apenas a conversão, que é um absurdo, que hoje o logradouro está como Servidão Francisco Vieira, Servidão Dona Vitorina Lopes, e nós estamos passando para a rua que aquilo já não é mais uma servidão, certo? Só para Vossa Excelência. Está aprovado. Segundo projeto da ordem do dia. Projeto de Lei 17.514/2018 do vereador Dalmo. Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Pareceres favoráveis com substitutivo global. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira votação, substitutivo global. Os vereadores concordam, permanecem como se conta. Aprovado. Terceiro projeto da ordem do dia. Projeto de Lei 17.505/2018 do vereador Miltinho. Declara de utilidade pública municipal o Instituto Paulo Escobar. Parecer não conclusivo na Comissão de Justiça. Parecer favorável na Comissão do Trabalho. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto. Os vereadores concordam, permanecem como se encontram. Está aprovado. Quarto. Projeto de Lei 17.517/2018 da vereadora Noemi, concede medalha João Paulo II ao projeto Dorcas. Parecer favorável. Em primeira discussão, não havendo quem queira discutir, o parecer está encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, com o voto contrário do vereador Bruno Souza. Quinto projeto. Projeto de Lei 17.253/2017 do vereador Gabriel Meuler. Pela ordem, vereador Gabriel Meuler. Pediu adiamento por 2 sessões. Requerimento apresentado por 2 sessões. Vereadores concordam? Vereador... Não cabe mais. Não cabe mais. Já foi adiado.
Fatos novos também não cabe? Cabe fatos novos. Para fatos novos, retirada da ordem do dia. Solicito ao vereador Gabriel que possa assumir a presidência. Encerrada a ordem do dia, pergunto ao senhor secretário se há algum vereador inscrito para explicações pessoais. Inscritos em explicações pessoais estão o vereador Afrânio, vereador Bruno, vereador João Luiz, vereador Lino, vereador Maicon Costa, vereador Josemir, vereador Pedrão, vereador Renato da Farmácia e vereador Felipe. Sorteio. Vereador Miltinho. Quantos vereadores nós temos inscritos? Acho que há tempo suficiente para dar os 5 minutos. Tá. Por favor, cadê o sorteio? Declino, presidente. Só um minuto. Solicito o vereador Gabriel se pode assumir a presidência. Sorteio, senhores vereadores. Miltinho declinou, o vereador Maicon Costa por 5 minutos. Por favor. Em seguida, o vereador Renato da Farmácia. Colegas vereadores, eu vi atentamente durante o horário dos partidos e também durante a sessão algumas colocações no que tange o assunto mobilidade urbana e também sobre a questão de notificações e sobre multas, né? Em especial, um assunto bastante delicado, a qual foi uma intensa polêmica nas redes sociais e também em muitos comentários, que é a obrigatoriedade dos faróis acesos, principalmente em rodovias, ou seja, em rodovias, né? Eu acredito que os faróis acesos devem ser utilizados não só em rodovias, mas em todo momento que a gente está dirigindo, porque traz uma segurança, principalmente para quem está no outro lado, na outra parte do volante, o outro veículo, de visualização desses veículos, numa ultrapassagem. Não é à toa que as motos já têm o equipamento obrigatório sendo aceso, a obrigatoriedade de ter esses faróis acesos já há bastante tempo. Mas eu registro aqui também uma legislação inadequada, uma legislação ultrapassada, uma legislação absurda que foi aprovada anos atrás na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Pasmem, senhores, Santa Catarina é o único estado da federação que não permite radares fixos nas suas rodovias. Não é à toa que Santa Catarina é o estado que mais mata no trânsito. Foi frisado aqui a palavra vida. E eu pergunto, quanto vale uma vida? Segundo dados do Rede Vida no Trânsito, que fomenta questões ligadas à boa convivência no trânsito e também a questões de comportamento, educação, enfim, nós temos 29% mais chances de morrer no trânsito, atropelado, num acidente viário, a morrer num crime de grave ameaça, um latrocínio, um outro crime dessa natureza. Eu chamo a atenção para isso porque os hospitais de Santa Catarina têm 80% dos seus leitos ortopédicos, de ortopedia, aliás, ocupados por acidentes, por acidentados. Muitos deles ficam inválidos, trazendo um custo gigantesco também para as questões previdenciárias, professor Felipe. Fora as questões de saúde, esses leitos que poderiam ser ocupados por pessoas que realmente se acidentaram, são ocupados muitas vezes por pessoas
que, de alguma maneira, cometeram algum tipo de imprudência, ainda que fosse uma imprudência relativamente pequena, ultrapassando o limite de velocidade máxima permitido, de 80 para 100 km por hora, para 120 km por hora. Então, essa legislação arcaica, aprovada lá na Assembleia Legislativa, na nossa Casa Legislativa do Poder Estadual, ela precisa ser revista, ela precisa ser revogada, ainda que isso possa doer muito no bolso de muitas pessoas. Um outro dado do Instituto da Califórnia por Mobilidade Urbana aponta que um veículo, quando atropela uma pessoa a 30 km por hora, tem apenas 5% de chance de matar essa pessoa, vereador Renato. Se ele atropelar essa pessoa a 50 km por hora, veja, de 30 para 50, é uma velocidade, parece que insignificante quando a gente aperta o acelerador, mas essas chances de matar alguém passam para 45%. E se a gente apertar ainda mais o pé no pedal, botar o pé no fundo e atropelar alguém aqui 80 km por hora, as chances de matar essa pessoa beiram os 100%. O que eu quero dizer com isso? Nós temos muitas rodovias estaduais que estão em regiões com grande aglomerado urbano. Por exemplo, a SC-405 que corta o Rio Tavares, lá na região do vereador João Luiz da Bega, no Rio Vermelho, e tantas outras que ligam a Lagoa ou que ligam a Praia da Daniela, são rodovias que têm uma grande circulação de pedestres e ciclistas. É inadmissível que essas rodovias, que já possuem uma velocidade de 80 km por hora, porque é o que determina o Conselho Nacional de Trânsito, não tenham o mínimo de possibilidade de terem fiscalização fixa. A prova nítida. Acabou. A prova nítida. Vereador Renato da Farmácia, por até 5 minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador João. Presidente, eu que sempre costumo ficar até os finais da sessão, mas hoje queria declinar da minha fala e vou ter que me retirar por compromissos particulares. Eu não sei se tem quórum, vereador, para que o senhor se retire. Não, deixa eu só dar uma... Mas chegou o vereador. Valeu, vereador João. Vereador Renato. 5 minutos, vereador Renato da Farmácia. Presidente, senhores vereadores, público nos assiste, eu tenho aqui uma notícia boa para a questão da saúde novamente. Ontem, este vereador trouxe a essa tribuna o aumento em 30% dos atendimentos do município, que houve aumento de 30%, pela capacitação dos enfermeiros e das enfermeiras que pudessem fazer pronto atendimento em várias situações, que é possível dispensar o médico, são apenas encaminhamentos, mas que até então eram feitos exclusivamente por médicos. Isso trouxe para nós a grande vantagem de que dos 20 casos de sífilis que eram diagnosticados antes dessa capacitação dos enfermeiros, passou para 70. Não é que os casos de sífilis aumentaram, é que as pessoas ficaram mais capacitadas e com tempo mais rápido em fazer esse diagnóstico. E agora, para complementar esse grande trabalho que vem sendo feito pelo secretário Paraná e do seu adjunto Sandro Andretti, chegam nas UPAs, tanto sul quanto a norte, os novos aparelhos de raio-x. Já prontos, estão vindo do Japão, já tem as salas prontas para receber. Digitais, evidentemente que vão trazer melhores resultados, serão gerenciados por um software que recebe as imagens e prontamente enviam diretamente ao prontuário para a visualização do médico.
durante meses, houve críticas que a UPA não tinha o raio-x. Nós, que trabalhamos na área da saúde, soubemos o quanto que é importante um diagnóstico rápido através de um raio-x, fazia com que as pessoas, principalmente as questões ortopédicas, tinham que ir para o Hospital dos Servidores e, muitas vezes, ficavam madrugada adentro para tirar um raio-x. Não acontecia, em função dos vários atendimentos de emergência que os servidores, o Hospital Celso Ramos atende, e as pessoas ficavam na fila, muitas vezes, para ter um raio-x, para ver uma simples fratura ou mesmo uma torção, que isso podia ser resolvido na unidade da UPA Norte e Sul. Então, mais uma ação, dentre essas, várias do nosso prefeito, que devagarinho vai complementando, vereador Márcio, as promessas de campanha, aquilo que ele sempre dizia, não era promessa, era compromisso, mas que, ao longo do tempo, consegue-se chegar, principalmente na área da saúde, que é uma das áreas mais cruciais dentro do governo. Haja visto que o governo do Estado, com a saída do ex-governador, deixou uma dívida de quase 1 bilhão de dívidas com relação à saúde. Deixou o CEPOM com problemas, deixou o hospital regional com problemas, enfim, várias áreas da saúde hoje têm problemas exatamente pela falta do repasse. Evidentemente que há uma falta do repasse a nível federal, mas principalmente a nível estadual. E onde é que recai toda essa questão da saúde? Cai no município. Então, o prefeito Jean tem sido atento a isso, escolhendo um grande secretário da saúde que diuturnamente trabalha essas questões, e o próprio secretário hoje faz o seu próprio trabalho como médico, além disso, para que continue, inclusive, para diminuir as filas, isso é salutar e elogiável. E agora, com esses 2 raios-x, com certeza a comunidade do norte da ilha não vai mais precisar se deslocar aos hospitais, o centro, principalmente no final de semana, agora na entrada do verão, onde os acidentes aumentam e que você precisa realmente de um raio-x muito rápido, ou então num período aí de mudança de temperatura, onde nós tivemos vários e vários casos de pneumonia na cidade. E isso, evidentemente, que nem sempre o médico consegue diagnosticar sem um raio-x. Então, queremos aqui trazer essa bela notícia, essa boa informação, para a tranquilidade, tanto do povo do norte da ilha, do sul da ilha, mesmo do continente, que utilizam muito a UPA do Sul, e com certeza... Vereador Josemir, por 5 minutos. Senhores vereadores, público aqui presente, venho aqui na casa para discutir alguns temas muito pertinentes. O primeiro é um que até então eu não vi discussão aqui, que é a questão dos moradores de rua em Florianópolis, né? Eu trabalho também como professor, além de vereador, e eu trabalho na Rua Deodoro. E é lamentável a situação que se encontra a Rua Vidal Ramos e a Deodoro, que até um tempo atrás a gente percebia que os moradores de rua ali dormiam durante a noite acordavam 6, 7 horas da manhã e dali se retiravam. O que a gente está percebendo agora é uma coisa lamentável. Tem moradores de rua não só dormindo, mas acampando durante o dia ali. Exatamente ali na Rua Deodoro, principalmente, né? E, é claro, a situação dos estabelecimentos é uma situação precária, né? Porque imagine só o que esses moradores não fazem ali, até por falta de infraestrutura. Então, eu acho que cabe um debate bastante importante aqui na casa, para as autoridades também do Executivo, né? Que tome uma providência
urgente, porque a nossa cidade ela tem que ter uma cara de uma sociedade da inclusão e, além de tudo, uma cidade, né, com o talento turístico que tem. A gente não pode deixar esses moradores do jeito que estão. Isso é lamentável, é uma exclusão social aliado a uma cidade que depende, né, economicamente do turismo e até do comércio local ali, né? Outro tema que eu quero abordar aqui, além da questão dos moradores de rua, é a questão da mobilidade urbana. Outro tema aqui que Florianópolis vem ganhando o título de forma negativa, né? A pior mobilidade urbana do Brasil, entre as capitais, né? A pior mobilidade urbana. Eu percebo aqui a ausência de alternativas, a ausência de ciclovias, ou quando elas existem, é claro, eu não estou aqui salientando e dizendo que foi o atual governo que não construiu ciclovias, mas nós temos que dar um destino para ciclovias que realmente possa atender a sociedade como um todo. Criar ciclovias, ciclofaixas que saiam dos bairros, atender o interesse da população que quer vir para o centro, e além de você tirar o carro da sua casa, deixar o carro em casa, você também vai ter, é claro, a possibilidade de ter mais saúde e ter, é claro, uma grande economia com isso. E a natureza também agradece. Melhoria no meio de transporte coletivo de Florianópolis, que vai ano, passa ano, é a mesmice. São ônibus superlotados, aqueles que precisam de ônibus em lugares mais periféricos pagam uma tarifa mais cara, é a população mais carente, é a população mais pobre, e é aquela que, inclusive, tem um serviço muito pior do que a média que mora próximo do centro, que além de ter, claro, uma condição financeira muito melhor. E também, para finalizar, que isso também trata de uma melhor mobilidade, e também de inclusão, é melhoria de nossas calçadas. A gente percebe aí que é degradante a gente andar pelas calçadas por todos os bairros e até mesmo por Florianópolis, Então, quer dizer que precisamos incluir o cidadão, principalmente aqueles que possuem deficiência física e que possam caminhar de forma mais tranquila. Então, e para que eu possa finalizar minha fala, que eu tenho apenas 1 minuto, eu queria dar um aviso de utilidade pública para uma audiência pública hoje no Campeche, audiência pública que vai tratar do Morro do Lampião, e, é claro, lá já se tem uma unidade de conservação da categoria Refúgio da Vida Silvestre. Então, é importante o fortalecimento dessa audiência pública para que a gente possa definitivamente evitar uma expansão agressiva de um local que, além de tudo, é histórico, Além de tudo, é histórico, e dar manutenção àquelas comunidades que lá vivem e que elas possam, de forma sustentável, usufruir daquela região tão melindrosa, tão importante para a cidade de Florianópolis. O meu muito obrigado. Vereador Bruno Souza, por até 5 minutos. Presidente, eu venho à tribuna novamente porque eu estava aqui, ouvi aqui uma fala sobre tentando justificar a indústria da multa que existe no Estado. Eu, com todo respeito, quero discordar da fala que eu ouvi aqui antes, porque se fosse apenas uma questão de multas, a Alemanha, então, deveria ser recordista mundial em número de multas, porque, afinal, uma coisa que, por exemplo, não existe no Estado alemão é justamente o limite de velocidade, por exemplo. Não existe. Então, se multas fossem, se a falta
de multas fosse motivo para gerar acidentes, seria então a Alemanha a recordista mundial. Mas não. E novamente, nossa indústria de multas que se criou aqui foi justamente para penalizar as pessoas. É uma forma a mais de arrecadar. Eu estou cansado desse Estado pesado, inchado, corrupto, que se serve do cidadão enquanto deveria servir o cidadão. Eu estou cansado dessa filosofia em que fecha sempre a conta pelo lado de quem paga impostos. Senhor presidente, não adianta, senhor presidente. Nós temos que mudar o sistema. Eu vejo campanhas eleitorais falando, e eu sou um liberal assumido, sempre deixei claro as minhas posições, porque entendo que o meu caminho, o caminho que eu acredito, é o caminho que vai oferecer maior prosperidade para as pessoas lá no fim. Acredito que esse é o caminho correto. Mas, entretanto, vejo que muitas vezes o debate político é ofuscado por espantalhos. O que são espantalhos? Espantalhos são argumentos que usamos para nos abstrair, nos distrair do principal. Então eu vejo uma discussão, às vezes, apenas sobre esquerda e direita, por exemplo. Obviamente, eu acredito que a esquerda é autoritária e nos relegou os piores desastres da humanidade. O século XX está aí para mostrar o século sangrento que nós temos. Entretanto, a discussão é muito maior que isso. Como eu falei antes, é necessário mudar o sistema. E o inimigo, senhor presidente, não é apenas um lado do debate político. O inimigo, na verdade, é esse modelo de Estado que nós temos. E agora, na campanha eleitoral, temos a oportunidade de observar isso, justamente em debate, em voga. Pena que o candidato que defende isso, defende mudar o sistema, não está participando dos debates. Apesar dos 4% que atingiu, não está participando dos debates. Justamente o candidato que defende essa mudança de sistema. Eu vejo muito se falar, por exemplo, na corrupção. Senhor presidente, o combate pontual à corrupção, ele é importantíssimo, como a Lava Jato faz, por exemplo. Entretanto, se não mudar o sistema, não há como acabar com o terreno fértil que existe no Brasil para a corrupção. Se queremos tirar as moscas de cima da carne estragada, não há que abanar as moscas. Há que tirar a carne estragada, há que jogar fora a carne estragada na janela. Há que tirar fora. Por isso, senhor presidente, o importante, mais importante do que os debates pontuais, do que as dicotomias que existem habitualmente no debate político, é mudar o sistema, é entender que o inimigo é justamente esse Estado corrupto, inchado, burocrático, que impede o indivíduo de encontrar os seus sonhos, ao mesmo tempo que cobra 153 dias do ano do seu trabalho. Esse Estado que expropria, senhor presidente, 53,9% de toda a renda de quem ganha até 2 salários mínimos. Isso é justo, senhor presidente? Eu lembro, e aqui temos professores de história aqui, e eu lembro, então, com os meus professores de história, que me contavam do período feudal, aonde, então, os semi-escravos, considerados à época, pagavam 33% da sua renda, e eram chamados disso, de semi-escravos. O que somos nós, então, que pagamos 50% da nossa renda? O que é quem ganha até 2 salários mínimos, que paga 53,9% da sua renda? Se naquela época eram semi-escravos, somos o que agora? Trabalhamos para quê? Temos que mudar urgentemente esse sistema, não há outra forma. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Pedrão, por até 5 minutos. Pela ordem, vereador Maia. Obrigado, vereador Claudinei. Eu queria apenas registrar e pedir para que fosse na íntegra registrada as palavras do vereador Bruno e mostrar uma pista na Alemanha. 1, 2, 3, 4, 5 vias, um grande tapete. Não dá para comparar a Alemanha com as rodovias de Santa Catarina. Pelo amor de Deus. Vereador Pedrão, por até 5 minutos. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu realmente,
eu quero saber se a questão de ordem, porque eu sou um vereador que nunca peço questão de ordem, porque eu entendo que a questão de ordem é apenas para assunto regimental. Eu gostaria de saber, eu gostaria de pedir a esse plenário para começar a respeitar isso, porque senão, se nós quebrarmos uma regra, todos vão começar a quebrar, porque não tem incentivo nenhum para eu continuar seguindo a regra de pedir questão de ordem apenas por questões regimentais, se nós ficamos quebrando a regra a todo momento. Então eu quero que o plenário se decida, ou é regimental, ou eu vou começar a debater os assuntos como questão de ordem. Muito obrigado. Vereador Pedrão, por até 5 minutos. Senhor presidente, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento aos colegas parlamentares que estão presentes, cumprimento ao público que nos acompanha nas galerias e também pela TV Câmara. Senhor presidente, o tema que eu trago hoje é um tema que há 5 anos já venho debatendo e vejo pouca evolução na nossa cidade. Já buscamos algumas alternativas, como, por exemplo, a Frente Parlamentar do Saneamento, que hoje é conduzida pelo vereador Lino Pérez. Porém, nós precisamos de um apoio da Prefeitura Municipal de Florianópolis para levar a sério essa temática. Nós temos um problema gravíssimo em Florianópolis que se repete ao longo da história. E esse problema, senhor presidente, ele está evidenciado lá no travessão do Rio Vermelho, na servidão Tulipas Vermelhas, servidão Gérbrias, servidão 11 Horas e demais servidões lá do norte da ilha e também do sul da ilha. É o problema, vereador Lino, da drenagem urbana no município de Florianópolis. Esse problema, ele não foi superado ao longo da história. A nossa cidade está crescendo à torta e à direita, com a conivência do poder público para obras irregulares acontecendo nesse exato momento, que já foram, inclusive, denunciadas para a Prefeitura, e que nada foi feito, nada foi feito, em especial na região de Ingleses e Rio Vermelho. Obras construídas de forma irregular, com a conivência da Prefeitura Municipal, com a conivência de servidores públicos municipais e de demais agentes desta Prefeitura. E, enquanto isso, as pessoas que residem naquela região, por conta de uma ausência de investimento em infraestrutura, estão sofrendo com as suas perdas, seja material, seja econômica, inclusive a perda do direito de ir e vir, que é um direito sagrado. Pessoas que não conseguem sair das suas casas porque estão literalmente ilhadas, devido à ausência de uma infraestrutura mínima adequada para que uma pessoa habite com qualidade um determinado lugar na capital do estado de Santa Catarina, uma cidade exemplo para outras cidades do país. É muito triste saber que sequer temos um plano de macrodrenagem no município. Ficar refém das chuvas, ficar refém da oração apenas para não chover mais que 80 milímetros, porque senão as ruas alagam, é muito ruim para uma cidade. Mostra que nós não temos planejamento. Sabe o que eu defendo, vereador Lino Pérez? Sabe o que eu defendo, vereador professor Felipe? Vereador Renato, vereador Gabrielzinho, vereador Jefferson, vereador Josemir, vereador Maicon, vereador Márcio. O que eu defendo é que a cidade tenha um planejamento estratégico. Não um planejamento político de poder, de gestão, mas um planejamento estratégico. Se nós pegarmos qualquer empresa com um mínimo de organização decente, ela tem um planejamento estratégico. As cidades que estão dando certo no mundo, em que comitivas e comitivas da Prefeitura de Florianópolis vão viajar a cada 2 meses para conhecer modelos diferentes, sabe o que elas têm? Planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, vereador Lino Pérez, não é único e exclusivamente o plano diretor. O plano diretor é uma parte do planejamento estratégico. Mas o planejamento estratégico de uma cidade, você trabalha a visão de futuro. Eu quero chegar em 2050 com Florianópolis como?
Qual Florianópolis que nós teremos em 2050? Uma cidade cosmopolita, com 1 milhão de habitantes, valorizando a cultura, com unidades de conservação, uma cidade com 200 mil habitantes. Que cidade nós vamos ter? Qual a dinâmica da economia? Quantos empregos nós vamos ter? Quantas crianças? Quantos idosos? Quais os serviços ofertados nessa cidade? Isso é planejamento estratégico. E as gestões, as que passam de 4 em 4 anos, servem única e exclusivamente para compor metas deste planejamento estratégico. Hoje, nós não evoluímos mais, porque cada um que entra fica por 4 anos puxando a cidade para um lado, o outro que entra tensiona para o outro e a cidade fica parada na mesmice. Muito obrigado. Muito obrigado. Próximo vereador, vereador professor Felipe. 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Transcrição da fala do vereador Pedrão na íntegra. Assessoria técnica para devidas providências. Professor Felipe, 5 minutos. Opa. Por favor, restituir o Alô. tempo. Restituir o tempo, por favor. Muito obrigado. Eu subo essa tribuna e tenho a absoluta certeza que eu nunca vim a esse espaço com tanta intenção de ter uma questão de explicação pessoal. E a minha explicação pessoal hoje, ela é direta e objetiva para os 2.164 eleitores que confirmaram o voto numa proposta que era o professor Felipe como candidato lá em 2018. Bom, em 2016, eu tive a possibilidade de assumir essa casa quando então vereador tinha assumido vereador Lela tinha assumido uma secretaria no governo anterior, no governo Jean Loureiro, e eu assumi essa cadeira de vereador com muita satisfação, com muito empenho, com muita vontade. Nos primeiros dias do governo, naqueles primeiros dias de governo, o prefeito apresenta essa casa uma série de medidas das quais eu não poderia concordar. Eu não poderia concordar não porque trata-se de eu ser um servidor municipal, não por eu simplesmente não achar que estaria se prejudicando, talvez, os meus pares. Mas eu não poderia concordar por uma questão puramente ética, né? Eu não poderia concordar por não discutir com toda a amplitude que o plano diretor merece ser discutido. Eu não poderia também concordar por conta do desrespeito aos meus pares, com desrespeito aos servidores municipais e com tudo aquilo que se viveu em janeiro, fevereiro do ano passado, quando antecipadamente o prefeito Jean Loureiro foi avisado por este vereador dos possíveis problemas que nós teríamos com todo aquele pacotaço apresentado. Bom, com relação a explicações pessoais, acho muito importante, eu gostaria até que o presidente dessa casa, se possível, prestasse um pouco de atenção no que eu vou falar, né, com todo respeito, é que eu fui chamado à sala do prefeito, ao gabinete do prefeito Jean Loureiro, e numa conversa ele me fez uma proposta, e a proposta era que eu regimentalmente saísse dessa casa por 2 meses. Bom, eu sairia para dar vaga ao segundo suplente, que, segundo as palavras do próprio vereador, votaria todas aquelas questões e depois eu voltaria a assumir. E quando eu assumisse palavras, posso até colocar, abre aspas aqui, palavras do prefeito, eu surfaria, eu seria o cara no governo, quando eu voltasse, né, de uma licença de 2 meses. Bom, o princípio que meu pai me deu, fundamental, e minha mãe, ética. Ética. E ética é compromisso com aquilo que a gente acredita. Ética é compromisso com aquilo que a gente entende por verdade, mesmo podendo estarmos enganados. E, já que eu citei a situação de pai e mãe, a colocação foi muito pesada. A colocação era de que, já que a minha mãe tinha falecido há 5 dias, que todo o meu eleitorado iria entender, que as pessoas iriam entender o meu afastamento.
eu não poderia, foi isso que eu falei e respondi, que eu não poderia, de forma alguma, usar uma situação tão importante, tão marcante na minha vida, um momento tão triste, para me esconder atrás de alguma coisa. Então, se eu não fiquei vereador, muita gente me cobrou, sabe? Muita gente me questionou, até de tolo eu fui chamado. Então, tem que ficar claro que quando se tem compromisso, e compromisso é uma coisa muito séria, muito importante, compromisso com a verdade, nós temos que firmar esse compromisso. Então, eu volto para essa casa feliz, e volto feliz nem que fosse por um dia, simplesmente para chegar nesse momento e usar, nesse momento de questão de explicação pessoal, poder me explicar não só aos meus 2.164 eleitores, mas a todos aqueles que me conhecem e que agora eu acho que entenderam o porquê de eu não ter ficado, porquê de eu não ter permanecido nessa casa. Então, eu volto com o mesmo compromisso com a verdade, compromisso com a ética, compromisso com a minha cidade. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, eu quero cumprimentar com muito respeito, com o maior dos meus respeitos, o vereador professor Felipe, por já conhecê-lo de longa data, por saber que é uma pessoa com integridade acima do normal, é uma pessoa ética, uma pessoa qualificada e que merece, com toda certeza, estar nesse parlamento. Além disso, é um amigo, não só meu, um amigo de Florianópolis, uma pessoa do bem, que aqui veio representar com qualidade a nossa cidade no parlamento. Eu cumprimento, acompanhei a trajetória do professor Felipe na campanha, fizemos campanha juntos, inclusive, mesmo estando em partidos opostos. E no saco dos limões, verdade. E acompanhei os últimos dias de vida da mãe do professor Felipe e acompanhei toda a emoção daquele momento. Então, aqui hoje, tendo ele como parceiro de trabalho, sentado ao meu lado no parlamento, eu sinto orgulho de ter um representante à altura de Florianópolis. Desejo todo o sucesso do mundo e peço perdão por extensão nesse momento aqui, mas é uma pessoa de muito bom coração que merece estar aqui sim. Gostaria que essa fala dele ficasse transcrita na ata. Com todo o meu respeito, parabenizo e desejo que na próxima eleição venhas como vereador, não como suplente, mas vereador para mostrar todo o teu potencial. Muito obrigado, Felipe. Belas palavras, assessoria técnica para devidas providências. Para encerrar, vereador Lino Pérez. 5 minutos. Senhor presidente, vereadores aqui presentes, que não são poucos, quero só destacar aqui que nas explicações pessoais, nesse segmento de hoje, tem muito boas falas reflexivas de temas mais de fundo, que eu acho que é importante, quero aqui destacar nesse momento, né? E eu quero também levantar, e dando continuação ao que pensou, tinha aqui o vereador do PSOL, e agora com o vereador também aqui do PP, sobre o tema do planejamento como um todo, né? O vereador que levantou do PSOL sobre a questão das marinas, e o outro vereador levantou a questão do planejamento estratégico. Exatamente nessa linha que eu quero aqui levantar, que às vezes é mal entendido, mal interpretado, é com relação, eu particularmente, critico e faço veementes protestos contra a forma como alguns empreendimentos aqui na ilha se instalam, como é o caso da Marina, em outras ocasiões, foi no caso, na época, ingleses, que uma marina que era por 2 quilômetros de extensão para conectar ao Costão Golf, na época, e onde ela morria numa área que está a igreja, tem edifícios que foram projetados já com problema no plano diretor, e tinha um polo gerador de tráfego enorme ia gerar naquela região. Bom, a forma como foi feito isso, na época eu critiquei, e não saiu esse empreendimento, porque foi projetado de uma forma equivocada. A localização dessa marina não foi pensada no plano estratégico na ilha como todas as suas bordas d'água, naquele momento. E assim se tentou agora, recentemente, Canasvieiras, né, sem ter um debate com a sociedade, discutir isso mais tranquilamente e ver os vários ângulos, financeiro, econômico, ambiental, político, etc. Mas, fundamentalmente,
eu defendo essa tese, com a ampla participação da sociedade como um todo. Bom, agora tem o caso das marinas da beira-mar. Bem, eu perguntaria por que não se levantou a localização das marinas exatamente na parte sul, onde todos os projetos, de modo geral, vão para aquela direção onde está hoje o Centro-Sul, que é um ponto natural no eixo da Praça 15, onde tem todo um polo de transição do transporte, que eu acho que tem que ser metropolitano, integrado com a visão metropolitana, com todos os modais integrados. Naquela região que está junto com uma marina lateral ali. Agora, por que vai para o beira-mar? Então, esse debate não aparece de uma forma integrada com um planejamento de todo o território, da ilha como um todo. Então, aparece isolado, aparece o empreendimento, depois tem que sair atrás, tem que discutir o impacto ambiental disso, aí vem toda a correria, como sempre. Aí vem, claro, os que são contra, aparentemente, como são contra a Marina, não é contra a Marina. É a localização da Marina que nós temos que discutir. Na arquitetura, nossa área de arquitetos, já houve vários concursos aqui na ilha, um dos quais foi na época da Angela Min, quando houve concurso, que eu participei da comissão julgadora pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, em que o primeiro lugar que se tirou, ele fazia uma espécie de, recuperando as águas de volta para o mercado, fazendo um grande lago. Pô, o projeto é bonito, está certo? Mas o custo é gigantesco. E o segundo lugar é muito mais econômico, que traz a cidade para a borda, junto ao Centro-Sul, integrando de uma forma muito mais econômica. Bom, a Angela Min, na época, nossa, é caro, não vai dar. E, no fato, aos poucos, isso aí foi morrendo. Belo projeto, não se viabilizou. Bom, então, mas naquele ponto, sempre foi o ponto de debate de fazer a conexão intermetropolitana junto com o transporte marítimo, as marinas, transporte público, tudo junto. Aí sai na beira-mar, entendeu o que eu quero dizer? Então, esse debate aparece torto, novamente. Então, nesse sentido, que era importante que o Conselho da Cidade, que o vereador, vou ter que citar o nome dele aqui, o vereador Afrânio levantou, do PSOL, de que o Conselho da Cidade tem que opinar sobre isso, que ele acabou de ser constituído, embora a Marina surgiu antes do Conselho da Cidade, mas o assunto vai impactar a cidade. Então, ele que discuta isso, é óbvio que ele tem que passar por vários licenciamentos, que é a questão da superintendência do patrimônio da União, a Marinha, tem uma série de questões, mas que ele possa debater num integrado. Agora, ele veio como um pool, né, de um projeto já feito, pronto, e aí nós temos que, o quê? Discutir isso aí, como é que vai ser isso? Então, de modo geral, aqui na ilha, é um problema, como aconteceu na época com o mega aterro do Colombo 1, na primeira gestão do Colombo, que fez um mega projeto lá na parte da beira-mar norte continental, do sistema de transporte. Depois ficou muito caro aquilo. No final, recuou. Então, é um projeto que surge pontualmente, mas se tem uma visão integrada e a longo prazo. Então, é nesse sentido que eu chamo a atenção que qualquer projeto tem que vir junto com a questão do planejamento estratégico que levantou o vereador Pedrão. Muito obrigado. Então, nada mais havendo a tratar. E antes de encerrar a presente sessão, convoco outra para amanhã, quarta-feira, 5 de setembro, a hora regimental. Está encerrada a presente sessão.